my faith will stand, and I will call upon your name, Brian, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours.
Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos começar o culto desta noite. Os irmãos que estão nos acompanhando na transmissão, sejam todos bem-vindos também. E eu quero ler um versículo da palavra de Deus que está em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura junto conosco. Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. É o quinto livro da Bíblia, tá bom? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A palavra do Senhor, ela diz assim, olha: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Escute isso: nunca o deixará, nunca os abandonará. Amém, igreja? Não, posso ouvir um amém mais forte? Então aplauda ao Senhor nessa noite, né, pela essa palavra, porque com certeza é Deus que está falando conosco. Não pode ter essa dúvida, né? Não é o pastor Rodrigo, nós estamos lendo a palavra, e ela está dizendo o que para nós? Deus nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Quero dizer algo sobre isso. Às vezes a gente pensa que Deus nos abandonou, não é verdade? Quantos de nós, às vezes, durante a semana, ali questionamos dentro de nós: será que Deus me abandonou? Aqui, o que eu acabei de ler para os irmãos, está a resposta. Deus, assim como jamais abandonou o povo de Israel, Deus também jamais abandona a sua igreja. E a igreja sou eu e você. Amém, queridos? Então vamos orar com fé, crendo que Deus está neste lugar, que Deus realmente vai abençoar o culto nessa noite. Feche seus olhos, se concentre em Deus agora nesse momento e creia nesta palavra. Diga, declare: Deus, acabamos de ouvir que o Senhor jamais nos deixará, jamais vai nos abandonar. E eu quero continuar com esta certeza no meu coração. Vai falando com Deus do seu jeito, da sua maneira, e que seja um tempo de experiência com o Senhor aqui esta noite. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos reunidos, Deus, com alegria no nosso coração, porque estamos juntos com o seu povo, juntos para declarar a sua bondade, a sua misericórdia, para declarar, ó Deus, esta verdade, como diz esse versículo, que o Senhor nunca nos deixará, jamais nos abandonará. O Senhor está presente na nossa vida todos os dias. Nos faz ter essa certeza, Pai. Não permita que as lutas, os problemas venham roubar essa certeza, essa convicção dentro de nós. Muito pelo contrário, que nós tenhamos a certeza absoluta que mesmo nos momentos de desafios e aflições, o Senhor está conosco. E não é diferente neste culto, Pai. Nós cremos que o Senhor está neste lugar, e o Senhor vai abençoar este culto, vai abençoar as nossas vidas, porque cada um de nós viemos aqui, ó Deus, para entregar o nosso melhor ao Senhor, entregar a nossa adoração, o nosso louvor, entregar o nosso coração a Ti, Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor: tira do nosso coração qualquer questões, qualquer sentimento ruim. Talvez alguém entrou aqui esta noite perturbado, inquieto, incomodado, ansioso com alguma situação, mas durante os momentos deste culto, que todos esses sentimentos, essa sensação, ela possa ir embora, porque o Senhor está aqui para nos abençoar, o Senhor está aqui para falar conosco, o Senhor está aqui para transformar a nossa vida, o Senhor está aqui para nos curar, para nos libertar dos nossos pensamentos que muitas vezes nos levam para longe de Ti. Por isso, Pai, entregamos tudo nas Tuas mãos, pedimos ao Senhor que fale conosco de uma forma sobrenatural, de uma forma especial, Deus. Em nome do Senhor Jesus,
que o Senhor abençoe os voluntários, cada irmão que está nas dependências da nossa igreja, as crianças que estão já lá no Ministério Infantil, aprendendo as músicas de Natal para a apresentação. Colocamos cada uma delas nas suas mãos, os voluntários, enfim, ó Pai, que o Senhor esteja com toda a sua igreja. Nós também sabemos de irmãos que estão viajando nessa emenda de feriado, que o Senhor também os guarde, que o Senhor os proteja na volta para os seus lares, quando assim for realizado, que o Senhor também abençoe o teu povo espalhado, não só aqui na Vila Diva, mas também pela face da terra. Que a graça e a misericórdia do Senhor se estenda sobre o nosso povo brasileiro, sobre a nossa nação. Que o Senhor vá à frente, ó Deus, do nosso país, dos nossos governantes, dos nossos líderes, ó Pai, tendo a misericórdia, Deus, para que a Tua graça se manifeste na vida de todos, tanto daqueles que já Te servem, quanto aqueles que ainda não tiveram essa experiência com o Senhor, mas que cada pessoa que habita, que nasceu, que existe hoje, tenha em algum momento a oportunidade de reconhecer, de ouvir, de sentir Jesus. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui como extensão do Teu reino, para falar sobre isso, para declarar, para proclamar que Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Creia no Senhor, aplauda o nome dele. Amém. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso.
merece na presença do Senhor. Ele merece todo louvor, toda adoração é para Ele. Bendito é o nome do Senhor, aquele que está neste lugar. Totalmente digno, Ele é tão maravilhoso. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O Senhor é tão maravilhoso para conosco, não é mesmo? Tantas bênçãos sem fim que o Senhor derrama sobre nós. Durante a nossa semana, nós temos muito motivos para agradecer ao Senhor. Às vezes, livramentos que nem percebemos, mas o Senhor está conosco. Então, essa canção, ela diz que nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, com o nosso coração cheio de alegria, nós agradecemos ao Senhor pela misericórdia dEle, que é sem fim sobre nós. Amém? Vamos lá? Se você tem tanto para agradecer ao Senhor, levante as suas mãos e fala: Senhor, eu venho diante de Ti, agradeço por tudo que o Senhor é, por tudo que tens feito por mim. Eu venho diante de Ti, pois tenho tanto para Te agradecer. Graças dou, meu Senhor, por tudo que Ele te deu, por tudo que deste a mim, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Então dou graças, meu Senhor, meu Senhor, com meu coração, o meu louvor, as mãos aos céus, te adorarei. Graças dou, obrigado, meu Senhor. Graças dou, obrigado, meu Senhor. Graças dou. Aleluias. Tens feito tanto por mim, das trevas a tua luz me tirou. Graças dou, meu Senhor, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, meu Senhor, com meu coração e o meu louvor, as mãos aos céus, te adorarei. Graças dou, obrigado, meu Senhor. 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 Graças dou. Graças dou. Obrigada, Jesus. Se você tem motivo de agradecer, aplauda ao Senhor bem forte, porque nós temos motivo de adoração e de agradecer ao nosso Deus. Amém, queridos? Antes de você sentar, nós vamos orar agora, né? Nós temos motivos de gratidão, motivos para pedir ao Senhor
E eu queria dividir com os irmãos alguns pedidos rápidos. Vamos continuar orando pela Eliane, esposa do pastor Ricardo, testou positivo com Covid, a irmã Elisete também. Nós temos também, quantos outros irmãos? A Márcia, né? A Edilene, a cunhada do pastor Ricardo. E também orar pela vida da Sara, que é filhinha da irmã Lídia Zanon, né? Também pela Hanna, por toda a família. Vou convidar o irmão Dirceu, né, vice-presidente da nossa igreja, a fazer esse momento de oração. E nós nos unimos nesse momento porque nós cantamos, graças dou, mas ao mesmo tempo a nossa vida, né, ela é cheia de desafios. Como eu mencionei aqui, a Vanessa hoje está aqui com a gente, né? Estamos felizes de ver ela. Então todos nós temos necessidades, temos situações a serem vencidas. Então nesse momento é um momento de clamor, de intercessão pela nossa vida, pelos nossos familiares. Lembrando, né, falei do Liceu, minha sogra, ela está fazendo um tratamento, que os irmãos continuem orando pela vida dela. Enfim, queridos, todos nós trazemos algum motivo, alguma necessidade. Então, o irmão Liceu está com a palavra, vai nos conduzir nesse momento de oração e vamos falar com Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Amém, glória a Deus. Senhor, quantos são os nossos pedidos, Senhor? Quanto têm sido as nossas súplicas, os nossos clamores ao Senhor? Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor ouve todos eles. A Tua palavra, Senhor, nos garante, ó Deus, que o Senhor ouve todas as nossas aflições. O Senhor ouve todos os nossos pedidos, todos os nossos clamores. Nós, nesse momento, Senhor, queremos colocar mais uma vez diante do Senhor, da Tua presença santa, estes pedidos de oração, ó Deus. Tem pessoas enfermas, Senhor, são Teu povo, nós somos o Teu povo. O Senhor é o nosso Deus, o único Deus, suficiente para nós, todo-poderoso. E a palavra do Senhor diz que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Por isso, ó Deus, nós colocamos todos esses pedidos diante do Senhor nesse momento, ó Pai. O Senhor conhece cada um do Teu povo, Senhor. O Senhor sabe todos eles pelo nome e sobrenome, Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos aqui, Senhor, dizer que nós somos alegres, Senhor, quando olhamos para o Senhor. Dizer ao Senhor que nós somos gratos quando nós olhamos para o Senhor. Mas nós pedimos perdão das nossas culpas, Senhor, para que o Senhor possa olhar para nós, ó Deus, e encontrar motivo para nos abençoar, Senhor. Deus, não olhe para nós, olhe para Jesus Cristo, Senhor, que levou sobre si todas as enfermidades, Senhor. E assim, ó Deus, nós possamos contemplar dessa benéfice, ó Deus, que é da graça do Senhor sobre a nossa vida. Então, Senhor, eu reforço aqui o pedido, ó Deus, abençoa, Pai, abençoa as famílias, abençoa os casais, Senhor, abençoa, ó Deus, os filhos, Senhor, o relacionamento dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, Senhor, dos esposos com as esposas e vice-versa, ó Deus, para que haja, Senhor, saúde também, Senhor, no relacionamento do Teu povo. E aqueles que estão, Senhor, ó Deus, neste momento, precisando de uma oração, por um problema de saúde, Pai, pedimos que a Tua boa mão e o Teu braço forte, Senhor, seja estendido em favor de cada uma dessas pessoas, pois nós te pedimos, confiados em Ti, no nome santo e eterno de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Vou pedir apenas para os visitantes, se houverem, ficar de pé. O restante que já veio na nossa igreja, a gente conhecer quem está nos visitando nesta manhã. Aqui na frente... eu falei de dia, né? Tá bom. Que bom que vocês estão aqui, Deus abençoe, viu? Volte outras vezes. Ali atrás também, quase uma fileira completa. Sejam todos bem-vindos, tá bom? A nossa igreja recebe os visitantes aplaudindo ao Senhor. Então, sejam todos bem-vindos na casa de Deus. E que vocês possam voltar outras vezes, tá bom? Pode se assentar, por favor. A Simone também, estou vendo aqui, está de máscara, a turma está voltando de máscara, né? E a gente vai vendo, seja bem-vinda, assim. Que Deus abençoe, tá?
Muito bem, queridos, vou ressaltar aqui alguns recados aos irmãos, lembrando que as crianças já estão lá no Ministério Infantil, então só para reforçar, você papai, mamãe, tio, avô, responsável, já deixa as crianças lá, tá bom? Porque elas estão ensaiando para a apresentação de Natal, tá bom? Por isso que a gente não está vendo elas aqui, né? Mas elas já estão lá aprendendo as músicas de Natal. Também quero avisar os irmãos que hoje é o Domingo da Compaixão. É aquele dia, né? Talvez se você se esqueceu, mas apenas para lembrar da oportunidade que nós temos de trazer 1 quilo de alimento para abençoar a vida de outras pessoas que precisam. Lembrando também que você pode fazer a sua doação através de dinheiro, né? No Pix, enfim, aquilo que for mais fácil para você, trazer o alimento. Durante a semana você pode deixar ali na cozinha com o nosso funcionário, que está sempre aqui nas dependências da igreja, o Rafael, ou você pode fazer essa transferência, aquilo que Deus colocar no seu coração, para que a gente possa, então, comprar, né, alimentos para abençoar vidas, pessoas e famílias. A gente ajuda famílias da nossa igreja, a gente ajuda pessoas da nossa comunidade, e tem sido um trabalho que nós temos encarado como uma missão, tá bom? Então, nós como igreja temos esta missão, e se você pode, né, então contribua para que mais pessoas sejam abençoadas. O outro recado é falando sobre o mutirão que nós vamos ter aqui na igreja, no dia 26, das 9 da manhã até as 15 da tarde. Então, todos os irmãos estão convidados, homens, mulheres, jovens, idosos, enfim. Nós, como no último que fizemos, separamos por equipes, e cada equipe, né, vai em alguma dependência da igreja, algum lugar da igreja, e mutirão, você sabe, tem que vir com roupa de guerra, né, com roupa de batalha, que a gente realmente faz uma faxina, uma limpeza geral. Então, se você quer se envolver nesse trabalho, a gente precisa que você dê o seu nome. Por quê? Porque no meio-dia, né, por volta desse horário, a gente quer servir um almoço para quem estiver aqui. Então, para a gente preparar a quantidade certa de alimento, a gente precisa saber quantas pessoas estarão aqui, tá bom? E esse é um desafio para nós, né? Porque o mutirão, muitas vezes, é um desafio estar aqui e limpar a igreja. É justamente isso, né? A gente faz aí uma faxina geral, mas não tem nada mais prazeroso do que estar entre os irmãos, né? A gente não pode esquecer isso, que além de todos os desafios, trabalhos, atividades que a gente faz na igreja, o melhor de tudo é a comunhão, né? Que a gente vai estar aqui, enfim, fazendo o trabalho, mas também conversando, orando um pelo outro, almoçando junto. É um dia maravilhoso que a gente passa na casa de Deus, tá? O outro recado, mas só não esqueça de deixar o seu nome lá na recepção, tá bom? Hoje está a Carla, está a Carla, a Andréia, o Renato, eles estão lá. Então, o pessoal que está com camiseta preta, você pode ali na saída, no final do culto, dar o seu nome para a gente ter uma ideia de quantidade de almoço, tá? Eles estão ali para servir aos irmãos. Também lembrando que nós estamos nesse momento, né? Desafiando aqueles que precisam ser batizados. Então, se você já tem Jesus no seu coração, se você já deu esse passo, segundo passo é você se batizar, é você descer pelas águas. Então, entre em contato conosco, tá bom? Aí está o contato no telão, na projeção, ou fale comigo no final do culto para a gente alinhar esse detalhe na sua vida, tá bom? A gente já está fazendo um curso com alguns irmãos, mas se você quer entrar nessa turma, ainda dá tempo para você participar. Também você que tem frequentado a nossa igreja, já tem vindo 2, 3 vezes, gosta da nossa igreja, e você já é batizado e quer se tornar membro da igreja, então procure também a gente, né, para você se tornar membro e assim participar conosco de outras atividades, né, ser inserido no contexto mesmo da igreja. É muito importante a gente ser membro de uma igreja
porque nós sabemos que a família espiritual, ela é muito importante no nosso crescimento, né? No nosso amadurecimento espiritual. Então, fica esse convite para você que tem frequentado, tem gostado da nossa igreja, então nos procure também, é o mesmo contato aí, mande uma mensagem para a gente, que a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Agora nós vamos entregar o nosso dízimo, nossa oferta. Eu quero aqui deixar um texto da palavra do Senhor com os irmãos, que está em Gênesis capítulo 1, verso 26, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. É interessante esse versículo porque ele também se aplica ao dia a dia nosso financeiro. Por quê? Se você olhar com detalhe esse versículo, ele vai nos ensinar que Deus, ele criou todas as coisas. Amém, irmãos? Deus criou lá em Gênesis, né? Ele fez a criação toda, inclusive o homem. Só que para o homem, Deus deu responsabilidades, que está aqui nesse versículo. Ele disse, olha, domine ele, o homem, sobre aves, sobre peixes, sobre qualquer tipo de animais. Qual é o significado dessa palavra dominar? É administrar. Então o homem foi criado para administrar a criação de Deus. Hoje, naquilo que se refere ao dízimo, à oferta, nós também precisamos administrar da melhor forma o recurso que Deus tem nos dado, né? E a grande oportunidade, privilégio que nós temos é justamente isso. A gente administrar de tal maneira que a gente gaste, né, com as despesas, com o nosso lazer, com o nosso conforto, enfim, com o nosso alimento, mas também administrar para que eu e você possamos trazer na casa de Deus o nosso dízimo e a nossa oferta, tá bom? Então, nesse momento de oração, que você possa pedir a Deus, me ajuda, Senhor, a administrar os meus recursos, para que eu também tenha a oportunidade de entregar uma oferta, né, no teu reino, na casa de Deus, porque com certeza o Senhor vai se alegrar com as nossas vidas, tá bom? Então, depois da oração, você pode sair do seu lugar, se você veio preparado para isso, venha pelo corredor central e continue saindo pelas laterais, tá bom? Para facilitar aqui o fluxo aqui na igreja, nesse tempo, tá bom? Lembrando também que vamos ter aqui os irmãos intercessores. Se você tiver algum pedido de oração, pode escrever no papelzinho, que durante a semana nós vamos estar orando pela sua vida, tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença aqui estamos, agradecemos por esse momento de dízimos e ofertas que faz parte desse culto ao Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas o Senhor nos dá para nós administrarmos ele com a nossa família, conosco mesmo. Nós sabemos que o dinheiro, ele é importante para muitas áreas da nossa vida. Ele é usado para muitas coisas. Mas nós sabemos também que a obra do Senhor, ela é feita através também dos recursos financeiros. Que o Senhor continue abençoando o seu povo, multiplicando nas nossas vidas, dando a provisão, para que a gente também consiga administrar de tal maneira que a gente traga o dízimo e a oferta na casa do Senhor, para que nós possamos abençoar a tua obra, o teu reino, e o teu reino continue se expandindo, Deus, através da nossa participação, porque sabemos, Pai, que através da nossa participação, as programações são feitas, as atividades são realizadas, a ajuda ao próximo também é feito através dos nossos recursos, Deus.
Então que o Senhor nos abençoe, nos ajude, para que a gente sempre tenha uma oferta, o dízimo, para trazer na casa de Deus. E abençoa também aqueles que não podem, por algum motivo, talvez estão aí complicados financeiramente, que o Senhor dê a direção, que cada um consiga ajustar a sua vida financeira, para que também tenha esta alegria, este prazer de dedicar o seu dízimo e a sua oferta. Continua suprindo as nossas necessidades, que nada venha faltar no nosso lar, que sempre haja o alimento sobre a mesa, na nossa geladeira, na despensa. Se porventura alguém tem passado por esta necessidade, até mesmo de um alimento, que de alguma maneira, milagrosamente, o Senhor venha suprir essa necessidade. Que não falte o pão na mesa dos teus filhos, Pai. Porque esta é a tua palavra que diz: o pão nosso dá-nos cada dia. E nós cremos e confiamos que o Senhor está cuidando de cada um de nós, da nossa casa e da nossa família. Oramos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente cantar e entregar nosso dízimo e oferta, queria reforçar sobre a questão da eleição da diretoria da igreja e da ABAC. Hoje de manhã nós tivemos a assembleia, trouxemos esta informação para a igreja, e você que é membro à noite também está recebendo. Já entregou, Carla? Já entregou, né? A cédula para você fazer a indicação. Eu só queria explicar uma questão aí para você. Do seu lado esquerdo, nessa cédula, você tem as duas diretorias atuais, tá bom? Porque algumas pessoas perguntam assim: mas quem é a diretoria desse ano? Então tá lá a fotinho deles, eu sei que tá bem pequenininho, mas chegando em casa põe o óculos, que aí você vai enxergar quem está lá, tá bom? Então do lado esquerdo você tem a diretoria atual. Do seu lado direito está em branco para você indicar, tá bom? Os irmãos que você acha que poderiam assumir, né, essa responsabilidade. Lembrando que o nosso processo de eleição é 2 etapas. Essa você está levando a cédula. Você vai trazer no próximo domingo, tá bom? A cédula, ou entregar para o pastor Ricardo, que está aqui, tá? Entrega a sua cédula. Muitos irmãos hoje de manhã já entregaram para ele, mas se você quiser levar para casa, então leve, ore e, né, faça as suas indicações. Aí o que o pastor vai fazer? Eu vou levantar e vou ver quais foram as pessoas mais indicadas para os cargos. Aí eu vou consultar essas pessoas, ver se elas querem assumir essa responsabilidade, e a gente traz para a igreja na assembleia, e assim a gente votar. Tá bom, irmãos? Então essa é a informação. Se você tiver alguma dúvida, converse comigo. A diretoria também está aí para esclarecer qualquer dúvida relacionada à eleição da diretoria com os irmãos. Tá bom? Agora sim, vamos nos colocar de pé e vamos adorar a Deus com o nosso dízimo e a nossa oferta. Provai e vede que o Senhor é bom, e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Te amo, Deus, pois tua misericórdia nunca falhou. Estou seguro em suas mãos. Do momento em que levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Em todo tempo Ele é fiel. Em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão, tão bom.
todo tempo o Senhor é fiel, em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade que me cerca, bondade que me cerca, me segue até o fim. Bondade que me cerca, me segue até o fim. Minha vida dou, rendido estou, tudo entregarei. Bondade que me cerca, me segue até o fim. Bondade que me cerca, me segue até o fim. Minha vida dou, rendido estou, tudo entregarei. Bondade que me cerca, me segue até o fim. Em todo tempo esse é. Você pode cantar que o Senhor é bom? Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez, em todo tempo és fiel. E Ele é bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluias. Nós cantamos a bondade do Senhor. Nós provamos o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor não nos desampara, o quanto o Senhor Jesus está conosco na tempestade. O Senhor Jesus está conosco. Amém? Nós cantamos que o Senhor Jesus, Ele é bom, e Ele é bom em todo o tempo. Provai e vede de quanto o Senhor é bom. Aleluias. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. O inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Por
és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. O nome dele fale, os reinos vêm e vão, mas o toque dele está acima. O nome dele é imutável, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso é, grandioso é, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso é, grandioso é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome vale perpétuo, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Feche seus olhos, Pai, como é bom saber que o seu nome imutável é. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o mesmo. Tuas promessas jamais falharam e jamais vai falhar. E nós cremos na tua palavra. Nós acreditamos, ainda que o nosso coração às vezes seja tentado a duvidar, mas nesta noite nós reafirmamos que cremos na sua palavra e ela vai se cumprir, ela vai nos abençoar, ela vai se manifestar nas nossas vidas, Pai. Porque na tua palavra há promessas de cura, promessas de cuidado, promessas de paz, promessas de libertação, promessas de que o Senhor está conosco. É assim que a tua palavra diz, que nós possamos sair com esta certeza, Deus, que o inimigo, o diabo, não roube esta certeza que nós alimentamos no nosso coração durante esse momento de culto. Assim como vamos receber a tua palavra nesse momento, oh Deus, oh Espírito Santo, tenha misericórdia de nós e fala conosco, ou melhor dizendo, continue falando conosco. Nós queremos continuar ouvindo a sua voz. E agora que a tua palavra será ministrada, que cada coração seja um solo, uma terra fértil, para que a semente que vai ser plantada possa germinar, possa crescer, possa dar frutos para a glória do teu nome, Senhor. Tira, Senhor, do nosso coração a vaidade. Tira, Senhor, as distrações.
porque nós queremos agora receber a sua palavra. Fala conosco, Deus, com cada um que está aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7. Aproveita que você está de pé. Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 14 até o 20. De repente, para você que está se familiarizando com a Bíblia, é depois dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Romanos capítulo 7, verso 14 diz assim: Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Verso 17. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Amém? Pode se assentar, por favor. Eu quero, nessa noite, falar com os irmãos sobre uma questão muito delicada: admitir as nossas fraquezas. Porque geralmente, nós queremos mostrar a nossa força. Ou nós não queremos só mostrar a nossa força, mas às vezes também escondemos as nossas fraquezas. Muitas das vezes, quando você olha para uma pessoa, aparentemente, ela parece estar bem. Mas, de repente, se você conversar 2, 5, 10, 15, 20 minutos, você começa a perceber que aquela pessoa, ela não é tão forte como ela aparenta ser. É como muitas vezes alguém que está doente fisicamente no seu interior. Quando você olha aquela pessoa, você fala assim: olha, essa pessoa ela parece forte, né? Ela não aparenta ser doente. Mas tem pessoas que aparentemente estão bem, mas na verdade, quando você vai ver, ela está fazendo uma bateria de exames, está tomando uma série de remédios que você nunca imaginaria que esta pessoa estaria passando por isso. E aí você começa a pensar assim: puxa, essa pessoa não parece que é uma pessoa doente, mas às vezes, né, lá no particular dela, ela sofre com algumas necessidades físicas. Quando a gente traz essa realidade, que só foi um exemplo para a nossa vida espiritual, muita gente também, de repente, tem vivido essa realidade. Você pergunta para a pessoa assim: e aí, tá tudo bem? Aí ela vai falar assim: tá tudo bem, tá tranquilo. Aí você, consegue conversar um pouquinho mais com ela.
principalmente os psicólogos, né? Eles têm essa facilidade, eles estudam para isso. E aí, de repente, ele consegue, ou ela, aquele profissional, extrair daquela conversa situações que, de repente, nem mesmo a pessoa sabia que estava vivendo com aquela aflição. E quando a gente olha, né, para a palavra de Deus, nós também vamos ver o apóstolo Paulo, nesse momento, vivendo esse retrato, esta situação. Porque a gente tem uma ideia do apóstolo Paulo, para quem conhece, já leu na Bíblia, um homem forte, um homem imbatível, um homem incansável, que antes da sua conversão perseguia os cristãos, mas depois do momento da sua conversão passou a ser perseguido. E começou a cumprir a sua missão, o seu chamado que ele recebeu de Deus. Mas esse texto aqui, ele nos mostra claramente que o apóstolo Paulo, ele também tinha suas fraquezas. Que o apóstolo Paulo, por mais que ele era um homem que orava pelas pessoas, que ele era um homem usado nas mãos de Deus, que ele era um homem que, através do Espírito Santo, ele fazia milagres, mas aqui ele demonstra um certo tipo de fraqueza, aonde ele retrata que aquilo que ele queria fazer de certo, ele não fazia, mas aquilo que não era para ser feito, muitas vezes ele fazia. É claro que nós não estamos falando que Paulo, ele vivia uma vida em pecado, mas quando ele retrata aqui essas palavras, ele está dizendo que havia um conflito dentro dele. Havia algo interno dele que fazia ele se questionar, olha, o que eu quero fazer, que é certo, o que eu sei que é para fazer, muitas vezes eu não faço. E olha que ele fez muita coisa de bom. Mas aquilo que eu não quero fazer, aquilo que de repente, foi ele que escreveu lá em Filipenses, que nós devemos pensar nas coisas do alto, mas vamos dizer aqui, que talvez pensamentos que levavam ele para longe de Deus, às vezes era isso que ele pensava. E quantos de nós, muitas vezes, estamos vivendo uma realidade como essa? Talvez até mesmo você se esconde através de defesas para que ninguém veja quem realmente você é. O que de fato passa dentro do seu coração. Eu vou falar que está tudo bem, eu não vou chorar na frente das pessoas, eu vou sempre demonstrar, isso para homem ou para mulher, eu vou sempre demonstrar que eu sou uma pessoa forte, mas lá no fundo, diante de tantas lutas, tantos problemas, a gente sabe que é um vaso frágil. A gente sabe que lá dentro de nós, de repente, e com certeza isso se aplica para alguém aqui nessa noite, você não é tão forte como você acha ou demonstra ser. E aí a gente precisa olhar para a palavra de Deus e entender que o Senhor, Ele está presente na nossa vida para que a gente supere esses momentos de fraqueza. A palavra do Senhor lá em Jeremias, capítulo 33, verso 6, diz assim: todavia, trarei restauração e cura, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Irmãos, o desejo de Deus, a vontade do Senhor, é que nós sejamos abençoados, mesmo nos momentos de aflição, mesmo quando a gente olha para dentro da gente e pensa assim, olha, eu não sou nada. Eu estou aqui, sabe, demonstrando para os outros, para o marido, para a esposa, para os filhos, para o colega de trabalho, para o meu patrão, que aparentemente não tem nada de problema comigo, mas, na verdade, lá dentro do nosso coração, sempre pode ser que exista uma pontinha de fraqueza. Tanto é verdade que o Senhor,
Ele quer trabalhar nessas nossas fraquezas, assim como ele fez com o apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo mesmo, com sua experiência com Deus, escreveu: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Deus sabia que Paulo, mesmo sendo um grande homem de Deus, ele tinha fraquezas. Mas Deus falou para Paulo que era o poder dele que iria operar nas fraquezas de Paulo. E escute isso que Paulo escreveu: portanto, eu me alegrarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Olha para cá, sabe o que isso quer dizer? O apóstolo Paulo começou a reconhecer que ele tinha suas limitações, que ele tinha suas fraquezas, mas ele não ficou uma pessoa, abatida, uma pessoa enfraquecida quando alguém recebe uma notícia ruim e fica, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, muito pelo contrário. A postura do apóstolo Paulo, quando Deus falou para ele: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Então Paulo, ele se posicionou e disse: é agora que eu vou me alegrar mais em Deus, porque é nessa fraqueza, é nessa minha limitação que Deus vai encontrar algum momento de trabalhar na minha vida, amém, irmãos? E a gente tem que colocar isso no nosso coração essa noite, porque às vezes a gente olha para as nossas fraquezas e a gente se sente a pior pessoa do mundo. Eu não sei você, mas uma boa parte das pessoas se sentem assim. Elas se olham, elas se veem limitadas, e isso se aplica a várias áreas da nossa vida. De repente você está lá no seu trabalho, quantas vezes você já se sentiu assim? Mas olha, meu patrão, meu chefe pediu isso, eu me sinto tão incapacitado para fazer isso. Quantas pessoas às vezes lá no trabalho se sentem assim? Quantas pessoas, vivendo o seu dia a dia, um pai, uma mãe, às vezes se derramam em lágrimas porque elas se veem limitadas, de não poder fazer mais pela sua família. E aí ela começa a se olhar e falar assim: olha, eu sou fraco. E de repente algumas pessoas podem até dizer assim: olha, eu sou um inútil. Por que eu estou vivendo? Por que eu nasci? Tem gente que pensa assim, irmãos, por causa das suas fraquezas, por causa das suas limitações, por causa dos desafios. Porque às vezes, a montanha é tão grande que ela se sente pequenininha. Ela fala: não, esse problema eu não vou conseguir superar. Essa dificuldade não vai ter jeito, não tem solução. Eu não sei o que fazer. Mas é aí que a gente tem que olhar para a palavra de Deus e fazer como o apóstolo Paulo mesmo declarou. É aí que eu tenho que glorificar mais o nome de Deus. É aí que eu tenho que me alegrar em Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que nesse momento é o poder de Deus que vai atuar em mim. Porque muitas vezes, queridos, a gente quer agir do nosso jeito. A gente quer agir, na nossa razão. A gente quer agir, como se você soubesse de tudo. Mas não é assim a vida. Com certeza alguém, e todos nós, não vamos saber de tudo na vida. Você de repente sabe de alguma coisa. Você se aperfeiçoou num curso, você tem um diploma de alguma coisa, você tem recursos. Sim, isso ajuda a gente, mas tem hora que essas coisas, elas se tornam insignificantes diante dos problemas. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não consegue resolver o problema da sua vida. Tem gente que tem uma sala inteira de diplomas pendurado na parede, mas às vezes não consegue resolver um problema tão simples na vida dela. Então eu começo a pensar que nem tudo que a gente adquire ou tem é suficiente
para a gente vencer os desafios. Mas quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus e perceber o que o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele está falando que o poder de Deus vai se aperfeiçoar ali naquele momento da fraqueza dele. Entenda isso, o poder de Deus não iria se aperfeiçoar na sua sabedoria, na sua experiência, no que ele poderia fazer. O poder de Deus iria justamente ser derramado na vida dele, nas suas imperfeições, naquilo que ele assumiu em dizer: olha, eu não posso, eu não consigo, como ele mesmo disse aqui em Romanos, o que eu quero fazer, eu não consigo. E quantos de nós às vezes lutamos dentro de nós, no nosso pensamento: olha, eu queria fazer tanto isso pela minha família, eu queria fazer, sabe, isso para minha esposa, ou para o meu marido, ou para os meus filhos, ou para meus pais. Eu queria ser uma pessoa diferente. Quantos muitas vezes nesta noite estão lutando dentro de si por causa dessas coisas? E muitas vezes quando elas não conseguem dar um passo, porque esse tipo de pensamento paralisa as pessoas. E às vezes não ajudam ela em nada a tomar uma decisão. Quantas pessoas tomaram uma decisão ali com a família, mas porque dentro dela, ela está se sentindo fraca, incapaz, ela está se sentindo a pior pessoa da face da terra, porque ela não consegue resolver de repente aquele problema, aquela situação. Ou às vezes ela quer ser uma pessoa melhor, ela quer viver mais para Deus, ela quer se aproximar de Deus, mas às vezes dentro dela ela não consegue. Ela luta dentro dela com os pensamentos, com o pecado, com as tentações. Quantas pessoas às vezes estão lá: olha, eu quero servir mais a Deus. Quantas pessoas estão de manhã ou à tarde ou à noite lendo a palavra, mas às vezes elas não conseguem se concentrar, porque às vezes o diabo está lá oprimindo a vida dela com algum tipo de pensamento, de algum pecado na sua vida. Quantas pessoas às vezes com boas intenções querem se aproximar de Deus, mas a carne muitas vezes é mais forte que a vontade dela de servir a Deus. Quantas pessoas às vezes elas clamam a Deus no momento do seu dia, só que passa 2, 3 horas ou outro período do seu dia, ela se vê pecando, cometendo alguma coisa que sabe que desagradou a Deus. São fraquezas, lutas internas, que todos nós atravessamos. Mas eu quero te dizer que essas fraquezas, irmãos, Deus ele sabe que nós temos. Deus ele sabe do teu coração, Ele sabe da tua vontade, de que você quer agradar a Deus, de que você tem boas intenções, que você quer fazer o melhor. Ele sabe que você às vezes pensa: olha, eu estou me sentindo impotente, não posso resolver, não posso ajudar esta pessoa. Mas eu quero te dizer nessa noite, que a palavra de Deus, lá em Isaías capítulo 55, verso 9 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos, escute isso, mais alto do que os seus pensamentos. Amém, igreja? Por que isso? Porque eu creio que nesta noite o que Deus quer fazer é estabelecer os pensamentos dele no nosso coração, que Ele quer consolidar no nosso coração a certeza de que Ele tem coisas melhores para mim e para você. Amém, igreja? Por favor, se você crê nisso, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque
as nossas fraquezas parece soar estranho para alguns, mas não é um acidente para você. As suas fraquezas não são um acidente. Porque tudo que acontece na nossa vida, Deus que permite. Esses pensamentos que a gente trava dentro de nós, não é um acidente. Essa confusão que muitas vezes a nossa mente se divide, não é um acidente. Essa vida, às vezes, em cima do muro, de fazer o que é certo, fazer o que é errado, não é um acidente. Porque, através desse acidente, que você acha que é nisso que Deus quer trabalhar. É nesse ponto, nessa sua fraqueza, que Deus quer operar. Porque Deus não vai operar numa vida autossuficiente. Deus não vai operar numa vida que se declara, olha, eu sou para o que der e vier. Deus vai muitas vezes operar, sabe aonde? Naqueles que admitem as suas fraquezas. Como por exemplo o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Ou seja, tudo aquilo que a gente pode fazer, que a gente pode realizar, que a gente é capacitado a fazer, é justamente para dizer, olha, querido, você continua dependente de Deus. Você continua precisando de Deus. Por que é, meus irmãos, que muitas pessoas, de repente, pode ser que alguém esteja vivendo isso, tem tantos problemas na sua vida. As pessoas oram, elas leem a Bíblia, elas fazem jejum, elas são fiéis a Deus no dízimo e oferta, elas vêm na igreja, mas por que me ajuda a entender algum tipo de explicação que essas pessoas tão temente a Deus, que talvez não precisariam passar problema nenhum, às vezes são as que mais passam. Sabe por quê? Porque de repente tudo que mais Deus quer é que você continue dependendo dele. Que você continue buscando essa intimidade com ele. Porque eu não tenho dúvida no meu coração que qualquer problema, maior problema, alguém pode se levantar aqui nessa noite e dizer, olha, o que eu estou vivendo, pastor, é o maior problema da face da terra. Qualquer tipo de problema, Deus, nesse exato momento, Ele tem o poder para resolver a sua causa. Amém, queridos? Mas por que Ele permite certas situações? Como Ele permitiu na vida do apóstolo Paulo? Para que ele estivesse mais próximo de Deus. Quando eu mencionei esse versículo, quando o Senhor disse para ele, a minha graça, Paulo, é suficiente para você, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esse contexto aqui, para quem sabe, Paulo ele orou 3 vezes para Deus tirar um espinho da sua carne. Olha só, hein? A gente às vezes pode até pensar assim, nossa, que Paulo arrogante. Eu passo a vida inteira orando por uma necessidade e ele só orou 3 vezes, não resolveu, Senhor? Então tá bom, eu vou seguir minha vida. Isso é posicionamento. Porque às vezes a gente fica, alimentando um vitimismo. A gente fica alimentando algumas coisas. Eu sou um coitado. Claro, existem exceções, por favor. Não vamos ser insensíveis. Realmente existem fases na nossa vida que praticamente parecem insuportáveis de aguentar. Mas vamos olhar para o apóstolo Paulo, que orou só 3 vezes. E aí Deus falou, Paulo, é o seguinte, eu não vou fazer nada nisso. Continua com isso, porque a minha graça vai te aperfeiçoar. O meu poder virá na sua fraqueza.
E às vezes a gente está lá a vida inteira orando por uma situação e que de repente, Deus não quer mover nada nessa situação. Para quê? Para que a gente dependa dele como o apóstolo Paulo dependia. Para que ele fosse lembrado sempre, olha, eu sou fraco. Porque imagine você, né? Como é que Paulo se sentiria hoje se ele não tivesse essas fraquezas? Ele ia ser um homem arrogante, né? O ego dele, sabe? Todo inflado, todo cheio. Por quê? Porque Paulo é um homem de destaque. Na palavra de Deus, ele foi, como dizem aí a juventude, ele foi o cara. E se ele não tivesse nenhuma fraqueza, de repente ele poderia, não, eu sou tal. Eu sou o apóstolo Paulo. Eu sou o homem que faz milagres. Eu sou um homem que Deus me usa para curar pessoas. Eu sou um grande evangelista, ganhei milhares de pessoas. Mas todos eles têm suas fraquezas. Para que a gente perceba que mesmo com tudo que a gente tenha, nós não somos nada. Para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo, nesse mesmo texto de Romanos, ele fala, miserável homem que sou. E de repente essa palavra pode até assustar você. Mas lá no versículo 24, se você tiver com a sua Bíblia aberta, veja aí, capítulo 7, verso 24, diz, miserável homem que sou. Ele se chama de miserável. Porque ele tinha essa consciência, que ele não era nada. E que ele precisava de Deus. Eu sei que é difícil a gente admitir algumas coisas, algumas fraquezas. Como eu disse, não vou chorar na frente de ninguém, né? Tem alguns homens que eles às vezes, né, estão assistindo um filme com a esposa, não é o meu caso, mas às vezes estão lá assistindo um filme com a esposa, um filme, né, mais assim dramático, aí escorre uma lágrima, aí a esposa olha assim, você está chorando? E a esposa louquinha para ele assumir, né, que está chorando. Não, caiu um cisco aqui, para com isso, mulher, olha para o filme aí, está coçando meu olho aqui. Não é assim, gente? A gente não gosta de admitir nossas fraquezas, mas tem hora que a gente precisa dizer, Deus, eu preciso do Senhor, preciso da sua ajuda. Porque eu não sou nada sem o Senhor. Eu quero concluir, para a gente orar, pensando em algumas colocações que o apóstolo Paulo fez. Primeira delas, se de repente você reconhece a sua fraqueza nessa noite, então, fale para Deus as suas falhas. Fale para Ele. Não esconda. A gente acha, né? Ah, não, eu não vou falar, né? Eu não vou orar isso, parece até pecado falar isso para Deus. Mas meu querido, Deus conhece você por inteiro, completo. Então você tem que falar a sua fraqueza. Deus, olha, de repente é um pecado, olha, esse pecado, né? Eu sempre tropeço nele. Uma fraqueza sua. Alguma coisa que te leva para longe de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele declarou nesse mesmo capítulo de Romanos, antes eu vivia sem lei, ou seja, um fora da lei, né? Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Declarações do apóstolo Paulo. É quando ele declara, olha, sabe, da sua transformação. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele começa a declarar as suas fraquezas, as suas limitações. E sabe, hoje, essa noite, quem sabe, é o momento da gente confessar a nossa fraqueza para Deus. Sabe por quê? Quanto mais a gente esconde, é pior. Porque lá no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz assim, olha só. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Quem confessa e abandona, encontra misericórdia.
que é que o apóstolo Paulo fez, além de confessar a sua fraqueza? Ele falou para Deus os seus sentimentos, né? Hoje, o que é mais difícil uma pessoa fazer, tirando de lado a sua personalidade, o seu temperamento, é ela se declarar para outra pessoa. Você homem aqui hoje que é casado, como foi para você se declarar hoje, lá atrás, para sua esposa? Que lá naquela época era sua namorada. Foi fácil? Hein, Renato? Foi fácil? Se declarar para Carla? Para falar eu te amo, né? Você é importante para mim. Você é tudo que eu tenho nessa vida. A Carla falou primeiro. Olha aí, né? Ô Renato, não leva no pessoal não, hein? Falei porque você está aqui na minha frente. Oi? Eu também. Você correspondeu, claro, com certeza, é isso aí. Eu pensei que você ia falar obrigado. A Carla se declarar, eu te amo e você, obrigado. Eu sei, ele é meu amigão, ele não vai levar pelo lado pessoal. Até usei o exemplo dele, porque estava de pé ali e foi ele na mira. Mas quantos de nós, às vezes, não conseguimos expressar palavras importantes para as pessoas que são importantes para nós? Que não conseguimos declarar os nossos sentimentos, porque temos vergonha. Não há nada de mal ter vergonha, as pessoas são assim. Mas com Deus não pode ser assim. A gente às vezes se esconde. E a gente tem que falar dos nossos sentimentos para Deus. Do quanto a gente ama Ele. E de repente, até se você está chateado. Oh Deus, eu estou chateado porque isso aí não aconteceu ainda. Só que aí Deus vai falar, filha, a minha graça te basta. Talvez seja a tua resposta. Então, abra para Deus as suas fraquezas, seus sentimentos. Fale para Deus as suas frustrações. Porque, queridos, quem melhor do que Deus para a gente falar das nossas frustrações, das nossas decepções, né? Porque se você falar para uma pessoa, às vezes ela não vai entender. Ela não vai se colocar no teu lugar. Às vezes o momento dela, o contexto dela é outro. Ela não vai entender. Não é porque ela não quer ou porque ela, me perdoe a expressão, porque ela é burra. Mas é porque ela está num outro contexto. Mas a gente sabe que, como o apóstolo Paulo, a gente pode falar das nossas frustrações para Deus. É desse jeito que vem a cura, meus irmãos. É desse jeito que Deus vai operando na nossa vida. Você está entendendo? Amém, irmãos? Paulo aqui, no caso, ele abriu o coração para Deus para falar dos seus medos. O medo. Quantos de nós não temos? O medo de perder alguém importante. Não só geograficamente, mas fisicamente. Quantas pessoas morrem na nossa vida que são importantes para nós? Quantas pessoas, às vezes, têm medo de perder o seu emprego? Quantas pessoas têm medo de ficarem endividadas e terem problema na sua família? Quantas pessoas têm medo de perder o seu casamento? E a gente precisa entender que esses medos, eles precisam ser colocados diante de Deus. Deus, eu tenho medo disso. Eu tenho medo, Senhor, que aconteça isso. Eu tenho medo desse futuro que está por vir. Eu tenho medo disso acontecer na minha família. Quem sabe alguém aqui está vivendo com esse medo no coração. E por último, nós precisamos falar para Deus as nossas preocupações. Entendam que há uma série de coisas, queridos, que nesta noite você precisa entender, que a gente precisa abrir para Deus, para que a gente seja curado. Não esconder nada. Se é um pecado a ser confessado, confesse. Se é uma frustração com a vida, diga para Deus. Se é uma decepção com pessoas, fale o nome delas para Deus. Se é o medo,
Abra seu coração para que Deus possa trabalhar na tua vida. Se é a preocupação, então, diga a Deus, eu estou preocupado com isso. Como é que eu vou resolver? Porque é isso que a palavra de Deus diz. Salmo 55, verso 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Ele te sustentará. Fisicamente, psicologicamente, ou emocionalmente e espiritualmente. É o Senhor que vai te sustentar. Porque a palavra continua dizendo: jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Ele vai te sustentar, e Ele jamais vai permitir você cair. De repente há uma diferença de tropeçar e cair. De repente você tropeça nesse fio, né? Você fica até meio sem jeito aí, mas você se ergue e levanta. Agora, se você cair, se prostrar, mesmo assim, Deus vai estar lá para te levantar. Amém, irmãos? E por falar em levantar, vamos ficar de pé, por favor, para a gente orar juntos. A Bíblia diz, enquanto você está aí se preparando, né? E isso é uma coisa que a gente tem que vencer nos nossos pensamentos. Porque lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 31, diz assim: portanto, não se preocupem, olha para mim, ó, deixa o pessoal aqui se arrumar, não perca a palavra. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Deus está falando na sua palavra para os seus filhos, eu e você. Não se preocupe. Isso não é só para ficar aqui registrado, mas é para ser colocado no nosso coração. Quando a palavra de Deus diz, não se preocupem com o amanhã, como diz aqui o verso 34, é para você viver isso. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Me responda aí, no seu coração, adianta a gente ficar preocupado, se nós não vamos resolver nada amanhã? Deixa eu te dizer uma coisa. A única espécie, nesse texto aqui, escute isso. A única espécie criada por Deus que se preocupa, sabe quem é? O homem. A única coisa criada pelo Senhor que se preocupa é o ser humano. Isso quer dizer o quê? Que a gente não confia em Deus. A verdade é essa. Sabe por quê? Me permita dizer aqui para você. No verso 28 diz assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Escute isso. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Isso aqui é para nós. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá mais vocês, homens de pequena fé? Vejam os pardais, vejam aí os animaizinhos. Entende? Que a única coisa criada por Deus que se preocupa somos nós. Eu não imagino um pardalzinho acordando assim: que vamos comer hoje?
Eu não imagino uma galinha, né? A Sandra tem galinha em casa, né, Sandra? Eu olhei para ela e lembrei. Ela tem, como que chama a galinha? Jurema? Ah, é um menino. É um galo. Eu nunca imagino o galo da Sandra acordando assim: o que nós vamos comer? Olha que coisa doida a gente pensar isso, né? Você já viu um cachorro, seja ele na rua ou doméstico, falando assim: eu quero comer? Não, ele abana o rabo, né? Eu sei, ele faz aquela bagunça toda. Mas entendem que ele não está preocupado se ele vai comer ou não. Se chegou a hora dele comer, alguém vai dar comida para ele. Esse passarinho que você vê voando, aqui perto da igreja tem a praça ali, e tem uma árvore gigante, vocês já viram. E durante a semana, nossa, que parece de passarinho ali, cantando e tal. Eu fico assim olhando esses passarinhos às vezes, e fico pensando assim: será que eles acordaram hoje preocupados? Será que eles passaram a noite e levantaram e disseram assim: olha, e agora, como vai ser o nosso dia? O que nós vamos fazer da nossa vida? Eu não imagino um passarinho pensando nisso. Você imagina uma vaca pensando o que nós vamos comer? Mu. Nós somos a única coisa da criação que se preocupa, gente. Que a gente está assim: ai, e agora? Agora nada, está na mão de Deus. O que tiver que ser, vai ser. Deus está cuidando, Deus vai resolver. Ele é o nosso Pai, Ele sabe a hora certa de fazer tudo. Então, admita a sua fraqueza e diga assim na sua oração, de repente, se for o seu caso: Deus, eu sou fraco nos meus pensamentos, às vezes eu me pego preocupado. Eu não quero viver desse jeito. Mas eu queria fazer o seguinte, né? Essa noite, domingo passado foi ceia, tinha a mesa aqui. Eu queria orar com os irmãos. Eu gosto de orar mais perto dos irmãos, né? E eu estou aqui, ó. Eu sou o primeiro a dizer: Deus, eu sou fraco. Eu preciso do Senhor. E eu não posso me estender muito tempo, mas eu queria abrir essa oportunidade. Se você quer orar aqui comigo, sai do seu lugar e nós vamos orar juntos. Vem aqui orar conosco e a gente vai orar dizendo: Deus, eu tenho essa fraqueza, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu sou fraco nessa área, ninguém precisa saber, é só você e Deus. Ele sabe do teu coração. Mas saia do seu lugar e venha orar. Venha declarar, dizendo: Deus, olha, eu sou fraco, Jesus. Eu preciso do Senhor nesta área. Eu preciso de Ti. Eu dependo do Senhor. Eu quero, sabe, que o Senhor venha atuar nessas minhas fraquezas, naquilo que eu sou fraco, naquilo que eu sou limitado, aquilo que eu não posso, aquilo que eu não sei resolver. Por favor, venha mais para cá. Eu quero orar com vocês mesmo, né? Não fica aí no corredor, senão eu não vou conseguir chegar em vocês. Eu quero orar mesmo, tocar em você, orar, pôr a mão em você e dizer: Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai te fortalecer. É nós fazendo como Paulo e dizendo assim: Senhor, que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Eu estou junto com vocês aqui, ó. Eu estou dizendo assim para Deus: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua ajuda. Sou um homem fraco, sou um homem falho, pecador, que carece da misericórdia de Deus, como nós. Obrigado porque vocês vieram. Porque se mesmo ninguém viesse, eu estaria aqui, ó. Eu estaria aqui dizendo: Deus, eu preciso da sua ajuda. Então eu quero orar por vocês. Quero pedir que realmente Deus
abençoe a vida de vocês. Não sei a fraqueza, não sei as limitações, Deus conhece, mas eu creio que Ele vai aperfeiçoar o poder dEle na sua fraqueza. Vamos orar? Fale com Deus do seu jeito, da sua maneira. Eu vou te dar um tempinho para que eu possa orar com você. Vá falando com Deus. Ó, o louvor está cantando. Vamos ouvir o que o louvor está cantando enquanto você ora. Vá permitindo, dizendo para Deus: Deus, eu preciso do Senhor. Oh Pai, nesta noite eu quero confessar as minhas fraquezas, as minhas limitações. Eu quero dizer, Deus, que eu preciso do Senhor. Não é um dia, um domingo. Eu preciso do Senhor todos os dias. Vai falando com Deus, querido. Deus está aqui neste lugar, eu creio. E Ele está dizendo para você nessa noite. Talvez você tenha falado tanto e dito: Deus, tira isso da minha vida, eu não aguento mais. Mas de repente Deus está falando para você nessa noite: meu filho, minha filha, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É ali que eu vou atuar. É ali que eu vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. Não há nada de errado admitir as nossas fraquezas para Deus. Não há nada de mal dizer para o nosso Pai, dizer: Pai, eu não aguento mais. Não há nada de errado admitir para o nosso Deus que essa luta que você carrega está demais para você. Mas eu quero te dizer que Deus está falando no meu coração: filho, filha, a minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar nessa tua fraqueza, nessa tua limitação. Eu não sei qual é o nome da tua limitação, mas é nisso que Deus quer atuar. É nisso que Deus vai te transformar. É nisso que Deus vai te sustentar. Vá falando com Deus. Pastor, ajuda aqui orando, né? Vai orando aqui, vai orando com eles. Vamos orar, vamos orar. Vamos investir um tempo aqui na presença de Deus. Vamos investir um tempo na presença de Deus. Gaste seu tempo abrindo o seu coração, falando para Deus as suas frustrações. Fale para Deus do que você está chateado, das suas mágoas. Fale para Deus, esta noite é uma noite de cura. Você precisa entender, Deus quer curar você. Deus quer curar você. Naquilo que você está vivendo essa noite, é de dentro para fora. É lá dentro do teu coração. Deus, em nome de Jesus, quero orar com meus irmãos aqui, Pai. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai, toma cada vida nas tuas mãos. Eu quero aqui, ó Deus, rapidamente orar por cada um deles que vieram, ó Deus, nessa noite aqui, que deram esse passo, Senhor, que vieram orar, Jesus, que vieram declarar, Pai, a sua fraqueza, Senhor, dizendo: eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, Senhor. Oh Deus, eu não sei quais são as aflições, não sei qual é as preocupações, não sei qual é as fraquezas, Pai, mas Tu conheces, Tu sabes, e isso é suficiente, Deus. E nós apresentamos cada vida diante do Senhor no Teu altar. Vai curando, Senhor, vai mostrando a Tua graça, a Tua misericórdia. Vai, Senhor, mostrando o Teu poder. Vai, Senhor, agindo nessas vidas, em nome de Jesus. Vai, Senhor, operando um milagre. Vai agindo, Senhor, em cada coração aqui esta noite, em nome do Senhor Jesus. Vai atuando, Espírito Santo. Vai fazendo a obra nestas vidas. Vai, Senhor, cuidando de cada detalhe. Vai, Senhor,
curando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão precisando da sua ajuda, em nome de Jesus, Deus. Aqui, ó Pai, nós estamos apresentando cada vida diante do Senhor, cada pessoa, cada irmão, cada irmã que veio junto comigo reconhecer, Pai, que precisa da sua ajuda. Eu sou um deles, eu sou um que preciso do Senhor, eu sou um. Obrigado, meu Deus, porque nós cremos que o Teu poder vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. E nós estamos aqui esta noite saindo fortalecidos, Pai, fortalecidos pelo Senhor. Com certeza estamos saindo diferentes como nós entramos, porque o Senhor é aquele que nos fortalece, é aquele que nos sustenta. Obrigado, Jesus. Dá-nos sabedoria, dá-nos a sua direção, conduz as nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado. Nós entregamos nossa vida, a Tua igreja, nas Tuas mãos, e oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Levante suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Deus abençoe. Vai na paz.